Boa noite. Continuando os nossos comentários, as nossas reflexões sobre o livro O Segredo da Infância da Maria Montessori. Estamos agora no capítulo 20. Hoje a gente vai comentar alguns capítulos. São 20. Então, 20, 21, 22 e 23. São capítulos bem curtinhos. Então, nessa segunda parte do livro, vai a partir do 18, né? A partir do 18, essa nossa tradução aqui em português, em inglês não tem isso. Ele chama segunda parte e ela começa a falar do que está acontecendo na primeira casa das crianças, lá na periferia de Roma. Então, ela faz uma introdução e agora ela está falando de coisas que ela aprendeu, coisas que as crianças ensinaram a Maria Montessori, e uma delas é a livre escolha. É tão legal ela relatar a maneira como ela construiu o método. E ela disse que não foi ela que criou, né? Ela observou as crianças e as crianças disseram para ela que era um método Montessori. E, Pois é, nesse aqui eu fiquei na dúvida quando ela fala, né, que assim que foi criada, né, a estante, os armários baixos, né? Mas a minha dúvida, assim, isso é antes da casa de Bombini, assim, essas observações dela aqui. não, isso é durante, porque assim, o que aconteceu na vida dela? Ela se formou como médica, daí ela foi para o Hospital Psiquiátrico de Roma. Lá ela estudou médicos e trabalhou com crianças, mas lá não era uma escola, e eram crianças que tinham um desenvolvimento bem atípico, né? E daí, tendo o sucesso que ela teve lá com aquelas crianças, ela se perguntou, o que que acontece com essas crianças, com as crianças normais? E o tempo passou, e ela foi convidada para dirigir é, esse projeto. Ela estava em sala com as professoras, mas ela não era uma professora. Ela, ela ajudava as professoras. Então, o método, boa parte do método se deu forma nesses relatos que ela está falando, que são exatamente a casa das crianças, né? Casa dei Bambini, em italiano. E ela foi trabalhar com essas crianças, ela aplicou, levou muitas das coisas da medicina, que ela tinha feito no hospital psiquiátrico, e muitas outras coisas foram criadas. Então, quando ela foi trabalhar na casa dei Bambini, lá na periferia de Roma, não existia essas estantes baixas e a possibilidade da criança escolher os seus trabalhos. Era a professora, que botava lá todo mundo sentado, as carteiras já eram baixas, né, pequenas, e daí ela distribuía o material. A professora distribuía o material. Você vai fazer isso, você vai fazer isso. E nesse capítulo ela conta como que eles mudaram da escolha, né, indicada, da escolha pelo adulto e a escolha mudando para a escolha da criança. E ela viu que fazia mais sentido, né? Então foi exatamente o que ela relata aqui. Então, na casa da Ibamini, nesse projeto, ela foi observando as crianças e continuou o trabalho dessa nova pedagogia. Ela não tinha uma pretensão de escrever uma pedagogia. É engraçado isso, porque ela fala no início, né, dos livros, não tenho a pretensão de criar uma pedagogia e tal. E eu não vejo nada mais sólido, nada mais pedagógico do que o que ela criou. Então ela conta aqui no capítulo 20 e as crianças, elas ficavam sentadas, as professoras iam distribuir os materiais. E daí teve um dia que a professora chegou atrasada, esqueceu o armário aberto, e dela viu que algumas crianças tinham lá aberto os armários e pego os materiais. E daí, na rasa observação da professora, ela julgou que as crianças estavam roubando os brinquedos. E daí a Maria Montessori, ela interpretou de um outro jeito. Pessoa, né? As crianças já conhecem esses objetos, já conhecem os materiais, já sabem como usar. Na verdade, elas estão indo lá porque elas têm interesse. E daí
foi isso que fez a mudança. Então, não é o professor que escolhe, é a criança que escolhe. É claro que isso aconteceu, ela relatou o início, né, da livre escolha, e esse, essa base, né, do método que é a livre escolha, ela foi ganhando força, porque ela foi experimentando cada vez mais e fazendo teste, em outros ambientes, com outras crianças. E ela viu que isso funcionava, isso era melhor do que a escolha pela professora. Então foi uma revolução. Ela observou, ela viu que a criança poderia escolher, viu que ela escolhia com sabedoria, que tinha um porquê atrás, né, dessa escolha. Ela tinha a capacidade de pegar, trabalhar e guardar. E isso foi se refinando ao longo do tempo. E hoje, quando a gente faz treinamento de professor Montessori, a gente vai trabalhar com Montessori. Essa livre escolha já tem assim, ela está bem teorizada e é muito fácil ver como as crianças se beneficiam desse ponto dentro do método Montessori. Aí tem uma parte que ela fala aqui no final, né? Que ela coloca assim, né? Então compreendi que no ambiente da criança tudo deve ser medido, além de ordenado, e que da eliminação da confusão e do supérfluo nasce juntamente o interesse e a concentração. Isso aqui, assim, eu observo até quando minha filha era um pouco menor, né? Por exemplo, chegava naquelas brinquedotecas que tinha um monte de coisa, um monte de brinquedo. Então, assim, ela acabava pegando uma coisa, pegando outra, né? E não se concentrava num só, porque, assim, eu entendo que tinha essa coisa, né? O supérfluo ali, né? Muita coisa com luz, muita coisa com som, né? E, por exemplo, em casa, né, eu fazia aquela questão do rodízio, né? Então, fazer o rodízio aí com o mínimo possível ali de coisas que estavam disponíveis. E aí ela conseguia, né, se concentrar, né, num determinado brinquedo, e aí depois guardava, pegava outro, né? Diferente do ambiente onde ela tinha aquele, meio que aquele caos, né? Muita coisa disponível, ela não sabia nem como, né, lidar com aquilo ali, né? Aí isso aqui me lembrou disso um pouco. É, e daí é interessante que essa mudança, né? Então, a partir de agora, a criança escolhe, isso criou um espaço para elas observarem o que que era interessante, o que que chamava a atenção da criança, o que que fazia a criança se mover em direção à atividade, se mover em direção ao material. E daí ela relata aqui que a partir dessa livre escolha, ela foi vendo quais são os materiais apropriados para o desenvolvimento infantil. E é sempre naquela ideia. A infância tem um propósito. O propósito da infância é a criança construir esse adulto, que vai surgir lá no futuro. Nessa construção do adulto, a criança ela precisa adquirir certas habilidades, certas capacidades. Ela está criando o seu jeito de ser, a sua personalidade. E quando ela tem esse campo onde ela pode escolher aquilo que ela quer e recusar aquilo que ela não quer, quem está observando pode ir modificando o ambiente e os materiais de modo que deixe o essencial que é importante para a criança. Não sei se vocês já estudaram, quem já ouviu falar em mestre interior? Ninguém. Só que por aqui, pelas, É. pelas Bom, votações. no primeiro plano de desenvolvimento, a criança entre 0 e 6 anos tem uma das grandes características é a mente absorvente. A criança absorve o que está ao seu redor. Ela absorve. E essa absorção, principalmente quando a criança é menor, é uma absorção sem julgamento. Aquilo que ela acontece, ela absorve como realidade. Então, se o ambiente é ordenado, isso ajuda ela a ficar ordenado. Se o pai fala de um jeito, ela começa a falar de um jeito. Se a mãe come de uma maneira, ou apresenta o material de uma maneira, ou como que se usa, né, de repente, o gato de uma maneira, ela vai fazer daquela maneira. Então, a criança absorve, absorve. E uma das partes da mente absorvente, tem algumas partes, uma das partes da mente absorvente é o mestre interior. Quando a criança está se desenvolvendo bem, quando ela está normalizada, né, só, quando ela está se desenvolvendo bem, quem está observando essa criança nesse ambiente preparado, no ambiente Montessori, é como se tivesse vendo
um mestre, um professor, um guia, que orientasse essa criança a fazer o que ela tem que fazer naquele ambiente. Essa parte é da sua própria mente, do seu próprio cérebro, é um mecanismo da nossa espécie, do ser humano. E quando ela está normalizada, o mestre interior dessa criança toma conta e ela começa a agir de acordo com esse impulso evolutivo para escolher os materiais, as atividades, o adulto, as responsabilidades que ela precisa para exatamente criar essas capacidades, habilidades que são humanas. Então, essa livre escolha foi importantíssimo para chegar nessa conclusão. Quem sabe qual o melhor material é a própria criança. Claro que a gente faz uma seleção, coloca assim, coloca abaixo e tal. Mas eu, como professor Montessori, eu não sei qual é o material, qual é a atividade ideal para aquela criança naquele dia, naquele horário. E não é função minha também. Esse segredo é da criança. É um dos grandes segredos, né, da criança. E nesse momento isso é muito bonito. Nesse momento parece que algo muda na criança. E ela começa a agir realmente governada por essa parte do seu cérebro que a gente chama lá de mente, de mestre interior. E o surgimento desse mestre interior, ele só é possível quando a criança está livre para poder escolher. E a gente pode até trocar a palavra livre, né, por responsável. Então, ela é livre pela escolha, ela é responsável pela escolha. Ela é a mesma. É como interpretação nossa, né? Ah, ela é responsável por escolher. Ela é livre por escolher. É a mesmo sentido. Mais algum comentário desse capítulo 20? Dúvidas, ideias, reflexões? Uma dúvida, Felipe, assim, aqui não sei se ela tá relacionando só com o primeiro plano, né? Mas assim, pensando num segundo plano, onde a gente tem, de certa forma, um currículo a seguir, né? Assim, como é que funciona essa coisa da livre escolha quando a criança, por exemplo, por ela só quer algo de linguagem, não quer algo ali, né, da matemática. Como é que equilibra isso aí? É, ah, é uma excelente pergunta, Paula, porque nos livros da Maria Montessori, muitas vezes, ela não está especificando, ó, isso é para criança de 3 anos, 5 anos. Ela só está falando. No caso aqui, tudo que vier é para criança entre 3 e 6 anos, porque ela está relatando esse experimento, né, da casa da Ibambi, e são crianças nessa idade. Então, na obra dela fica um pouco difícil às vezes, a gente entender, saber do que ela está falando, até que idade vale, porque ela foi escrevendo os livros e um método foi surgindo, né? Ela não sabia exatamente ela estava falando, fazendo. Ela diz que até a gente leu, né, na descoberta da criança, ela diz que a sensação dela é como se mãos invisíveis coordenassem o trabalho dela. Então ela não tinha dimensão toda do que ela estava fazendo, por isso que às vezes a obra é um tanto difícil, e às vezes para quem já leu, às vezes repete uma coisa na outra, tal, é difícil achar um assunto. E a parte do 6-12 é uma continuação do 3-6. Então a criança continua com essa livre escolha. E até tem muita gente que vem me perguntar, Felipe, eu quero montar uma escola 6-12. Olha, eu acho a ideia muito boa para quem quer montar, mas a realidade é que para você montar um bom 6-12, tem que ter um bom 3-6. Porque a criança com 6 anos, que não viveu num ambiente das 8 horas da manhã até as 4 da tarde, num ambiente que ela tivesse a livre escolha, quando ela chega com 6 anos, dá para exagerar, ver que ela já está presa. E a chama da sua vontade já está meio apagada. Dá para fazer, e a gente, né, já aceita criança, né? Não só Montessori, né, que não vieram inventar Montessori, mas é bem mais difícil. Porque com 6 anos, se a criança não passou por isso, que a gente está lendo nesses capítulos, quando ela tem 6, 7 anos, a gente tem que fazer um trabalho, um esforço muito grande para ela começar a escolher. Porque essa criança que está lá com 2, 3, 4 anos, desde os 2 anos ela
aprendeu a gerenciar as suas escolhas, aprendeu que a sua vontade tem poder, que a sua vontade é respeitada. Quando ela está com 6, ela continua esse processo. Ela se torna um ser muito mais nítido. E a criança que não passou por isso é como se ela fosse tolhida. Ela não pôde escolher, ela não teve essa liberdade. Bom, agora vai recortar, todo mundo recorta. Agora vai todo mundo, vamos ver letra, agora todo mundo história, agora todo mundo isso. A criança não escolhe. E esse poder da escolha, ele é solidificado nessa idade mais nova. Então, no 612, a grande descoberta da Maria Montessori e do seu filho, né? Seu filho Mário Montessori trabalhou bastante com ela no 612. A grande descoberta que é uma das características da criança entre 6 e 12 anos. A criança, ela se interessa pela nossa humanidade. Ela tem profundo interesse pela nossa humanidade. Isso quer dizer que ela se interessa por saber como a nossa língua funciona dentro da palavra, dentro de uma frase, o que é o verbo, o que é um advérbio, para que serve, como se constrói uma palavra radical, sufixo. A matemática, a história da matemática, como que faz uma conta assim, como que faz uma conta assado, a botânica dentro da biologia, quais são as partes, né, da planta. Ela quer saber, ela tem um desejo ardente por conhecer o mundo e conhecer a sua própria humanidade. Então, se ela fez um bom 3-6, vai ser muito fácil o 6-2. E a gente continua nessa mesma livre escolha. É claro que dependendo da criança, a gente orienta mais, orienta menos, guia mais, deixa a criança mais solta, mais livre. Mas comparado com a educação tradicional, a gente pode falar que ela tem uma gama de possibilidades muito grande. Ela realmente tem essa livre escolha mesmo no 6-12, porque ela está interessada em fazer. E quando a gente vai fazer qualquer projeto, e o 6-12 a gente apresenta para a criança, trabalha em projetos. Qualquer projeto que você for fazer envolve muitas áreas do conhecimento. A criança quer comprar um tartaruga para sua sala, quer ter um aquário. Vai envolver linguagem, ela vai ter que escrever um projeto, vai envolver matemática, então ela tem que fazer conta de quanto se gasta, quanto está cuidando da tartaruga. Talvez vai precisar alguma coisa sobre história, se já tentaram, deu certo, não deu. Ela vai, obviamente, estudar biologia, zoologia, vai estudar, né, os peixes, que tipo de peixe é bom, como tem que limpar, no aquário e tal. E quando você trabalha com projetos, você precisa dessas ferramentas humanas. Você precisa fazer multiplicação, regra de três. Então, é muito natural que a criança vá aprender nas apresentações, que a gente tem apresentação, né? Para fazer a multiplicação, para apresentar a história do nosso país, uma linha do tempo. E trabalhando em projeto, ela vai escolhendo aquilo que tem interesse. E no projeto, normalmente, ela vai trabalhando todas as suas áreas de conhecimento. E o trabalho do professor, a gente sabe que existe todo um conjunto de leis, e cada país tem o seu conjunto de leis. A gente faz uma ponte entre o que o MEC fala, o que é necessário, e aquilo que o Montessori tem, ou que é possível fazer realmente Montessori. E, no geral, o que eu posso falar é assim, o Montessori vai muito além do que o MEC exige. Porque o MEC, como muitas outras instituições go- governamentais que indicam os parâmetros curriculares, eles trabalham com uma criança que não é normalizada. Essa é a questão. Eles trabalham com um parâmetro que é muito abaixo da linha do que é uma criança que está se desenvolvendo bem. Então dá um trabalho para a gente que é professor fazer essa ponte, mas no geral, aquilo que a gente está apresentando para a criança, com 8 anos, ela só vai ver com 12, vai ver com 10. Então, a gente sempre fica de olho, né, para seguir, mas normalmente no Montessori a criança vai além daquilo que é esperado, ou de forma bem geral.
que é esperado no ensino segue tecnicamente, né? Só o técnico, ou mais ou menos claro. Obrigada. Mais algum comentário do capítulo 20? Que vai pro 21. O 21 eu vou fazer uma live só para falar disso. Cada... É claro que aqui é só um. Ela não destrincha tudo, porque você acaba encontrando pedaços de pessoas em outros livros. Não. Brinquedo. Tem muita gente que acredita que a infância é feita para brincar. Tem muita gente que gosta de falar que a criança aprende brincando. É assim, eu sei que é uma forma de viver, é uma maneira, né, de falar. A lagarta que vai virar borboleta, ela não está brincando comendo a folha, ela não está brincando em construir seu casulo, não está brincando, né, achando o lugar ideal para ela. Ela está se preparando para se tornar uma borboleta. A infância é a mesma coisa. A criança, ela está fazendo um trabalho que é de extrema importância. E essa borboleta na vida humana é o adulto. E ela está construindo esse adulto. Nós podemos, como seres humanos, nós brincamos. Criança, adulto, a gente brinca. E é muito bom quando a gente faz algo dessa atitude de brincadeira, que é leve, que é gostoso, prazeroso, que a gente se diverte. E dá para fazer muita coisa séria na nossa vida de uma maneira assim leve e alegre. Não é brincadeira, mas é leve e alegre. Então, nesse sentido de brincadeira como estado de espírito, isso a gente faz durante toda a vida, criança, adulto, não tem idade. Mas o trabalho da criança não é a brincadeira. O trabalho da criança é construir o adulto. E aí a gente se pergunta, então, a criança precisa de pequeno? E a resposta está de maneira bem curta aqui, né, no capítulo 21. Ela diz que não, e não precisa mesmo. Ela pode brincar, ela pode ter brincadeiras. Mas quando ela está se desenvolvendo bem, ela deixa os brinquedos de lado para trabalhar na construção de coisas que são importantes para ela. Maria Montessori fala, né, de uma atividade superior, né, construir uma área superior da sua personalidade e não ficar com coisas fúteis, com coisas pequenas. E a criança que está se desenvolvendo bem, ela realmente busca isso. Então, o brinquedo, ele vai deixando de ser interessante e o que vai se tornando interessante é essa construção de si, resumidamente, né? Quem quer comentar? Quem quer falar? Porque isso às vezes pode parecer até. Mas como, Felipe, você está falando que a criança não precisa brincar? Eu não estou falando, eu li, né, e entendi o que a Maria Montessori disse. E realmente, na minha prática, né, dentro do Montessori, eu concordo 100% com a Maria. Alguém quer falar um pouquinho desse capítulo 21? Eu acho que isso fica bem claro assim, quando você entra numa sala do ensino Montessori, né? E quando você entra numa sala do ensino tradicional, né? Assim, você sempre vê naquele momento meio que livre ali, tem um monte de brinquedo mesmo, né? Assim, tanto que as escolas pedem que, né, que a gente leve brinquedos educativos, né? Na época do material escolar, né? E aí cada pai, mãe, né, leva uma série de brinquedos. E quando você entra numa sala Montessori, você, assim, raridade, eu acho que se eu vi alguma coisa assim que lembrasse um brinquedo, né, normal desse aqui, né? Tem realmente muita coisa de vida prática, né? Principalmente de 3 a 6, né? Então, não é tipo um bule de brinquedo, de plástico com a xicrinha de plástico, né? A criança tem lá acesso, de fato, né, uma porcelana, uma coisa que é real, né? Quando ela fala assim, né, que ela não precisa, né, ficar com essa, coloca como se fosse inferior, né, que o brinquedo é como se fosse algo inferior, né, que é feito ali para fazer de conta, né, que ela tá fazendo aquela atividade, né, mas nesse período, se a gente meio que envolver ela dentro das atividades reais, né, da casa, enfim, da escola,
ela tá tendo, né, o desenvolvimento que ela precisa. Mas É, realmente é assim, uma quebra de paradigma bem grande, essa coisa aí do brincar, né? é. E assim, de toda a minha experiência, ou com a minha filha, ou com as crianças mesmo, né, dentro de um ambiente preparado, se existe um material para brincar de fazer bolo, que é o bolinho que tem o velcro com a faquinha que corta, ou a bandejinha que tem copo e tem chá, se você tem essa atividade de faz de conta, brinquedo, e você tem uma atividade real de fazer chá com a chaleira, que a temperatura da água aumenta. Então, não vai ficar em 100 graus, vai estar lá regulado para conseguir fazer o chá. Ou fazer o pão, que tem a receita e os utensílios que a criança consegue usar e fazer o pão sozinha. Entre essa atividade real e essa atividade, né, faz de conta, a criança, ela escolhe o real. Ela quer fazer o real. Ama fazer o real. Ela quer quebrar o ovo. Ah, tem muita criança que vai e faz o imaginário lá e pega até um potinho, finge que é panela e pega o negócio. Muitas vezes o que acontece é a criança vai para essa, faz de conta, vai para esse imaginário, porque ela está impossibilitada de fazer na vida real. Porque ela vê sua mãe fazendo chá, ela quer fazer chá. Ela vê seu pai lá limpando, passando um pano, ela quer pegar o pano e passar o pano na coisa que ela alcança. E a gente, não, não faz isso. Toque o brinquedinho. A gente proíbe ela de fazer. Então, se a gente tem duas atividades, isso eu já vi muitas vezes. Às vezes a criança quer estar fazendo alguma coisinha, eu falo assim, vamos fazer um chá. Então, vamos. Ah, ou brincando de, vamos fazer um bolo. Vamos fazer um bolo. Então, a criança, ela, na verdade, ela vai para esse faz de conta quando existe uma impossibilidade, um obstáculo que não permite ela fazer na vida real. Então, se a gente tem um ambiente que possibilita essa criança fazer suco de laranja, pegando uma laranja, um espremedor do tamanho da mão dela, uma faca que ela consiga cortar a laranja, uma tábua pequenininha. Se a gente dá isso para ela, ela vai fazer o suco. Ela não vai ficar brincando lá no faz de conta. Mas eu. Felipe, assim, ó, eu vejo que, como a Paula falou, essa quebra de paradigmas é bem complicado, né? Porque, assim, a gente está há 2 anos começando a implantar o método Montessori, e aí a gente encontra dificuldades, N, né? Nem com relação aos pais não é isso, é assim, aos profissionais mesmo, o adulto preparado, né? E aí, quando você fala do brinquedo, principalmente eu já tenho 32 anos de sala de aula, né? Então, assim, para mim, estudar Montessori é apaixonante. Eu me apaixonei pelo método, tanto é que estou estudando. Mas é difícil as pessoas, principalmente os profissionais da educação, eles, o brincar é aquele brincar, o brincar pelo brincar, não é o brincar ou aprender brincando, é o brincar pelo brincar. E quando você vem com essa questão do real e vamos dizer, dos brinquedos, é claro, eu na minha sala, porque eu tenho uma turma de 4 a 6, uma agrupada de 4 a 6, eu já consegui fazer alguns avanços nesse sentido. E a gente percebe que as crianças ficam fascinadas, elas ficam encantadas pelo poder fazer o suco, pelo colocar o seu suco no copo, pelo tomar o seu suco, né? Mas, assim, muitas vezes a gente fica se questionando, né? E quanto mais a gente estuda, mais a gente se questiona. Eu acho que esse processo, ele é importante, né? Nos possibilita ver que é possível, né? E Montessori, ele vem desbravar uma área do conhecimento e a educação de uma maneira muda muitas bases, muda muito.
Eu tive uma educação tradicional, fui pra uma escola normal, comum, todo mundo tem. E às vezes a gente tem esses questionamentos, mas uma criança, se ela não for obrigada a aprender gramática, ela vai aprender gramática? Eu, no meu contexto, eu era obrigado e eu não aprendi gramática. Tinha ódio, não gostava. Peguei, não ia bem. Eu ia bem em tudo, não ia bem em português. E eu descobri depois do Montessori, de que eu não gostava de gramática. Não era pela gramática, era porque era um ambiente que eu não conseguia explorar a gramática da minha maneira. E eu tive oportunidade de trabalhar em escolas Montessori, que a criança chegava tinha lá 5 anos, 6 anos, chegava, falava assim, Felipe, eu quero fazer a caixa de gramática do advérbio. E eu falei, vai fazer. Quer aprender gramática? Vai fazer. E ela passava a manhã inteira fazendo com um colega e aprendendo gramática. Então, assim, é uma coisa que eu tinha visto de forma teórica no meu treinamento, já acreditei que era assim mesmo, e até a minha paz com a língua portuguesa eu fiz no meu treinamento Montessori 612. Comecei a entender coisas e ver de uma maneira que não via. E daí, na prática, eu vi crianças pedindo e falando que queriam aprender gramática. E daí, assim, na minha realidade, era quase impossível querer aprender gramática, porque a gramática da maneira que eu aprendi é do ensino tradicional, com a minha professora que fazia. Ela fazia o melhor que ela podia, mas dentro de um ambiente, de um contexto que não dava suporte para aquilo que eu precisava. E eu acho mesmo assim que para a gente mudar desse adulto preparado que a gente tem hoje, ou desse adulto, para um adulto realmente preparado, que a Maria Montessori fala, isso vai vir em gerações. Então, no meu treinamento 612, tinham uma das minhas colegas, a Magdalena, ela tinha estudado num colégio Montessori. Ela estava no ambiente Montessori. Então, ela foi ver os materiais, ela não era a primeira vez que ela estava vendo. Eu lembro desse, é assim que mexe. E ela estava estudando, estava fazendo treinamento para ser professora. É claro que ela, que viveu no ambiente Montessori, fez o treinamento de professora Montessori, ela vai ser uma professora Montessori que é diferente de nós que viemos de um tradicional, e a gente está lá se esforçando, né, para mudar a nossa mentalidade. E é um esforço, assim, muito grande. Primeiro porque, assim, é tão diferente, você fala assim, mas será que funciona mesmo? Qual que é o resultado? Será que a criança vai ficar bem mesmo? E depois ela vai fazer vestibular? Será que ela vai querer entrar, fazer, ganhar dinheiro? E tem um monte de questionamento. E daí, na hora que você vai aplicar o método Montessori exige uma mudança de postura muito grande nossa. Então, né, que é a livre escolha, para a gente pegar uma sala tradicional, falar, não, agora as crianças escolhem o que elas fazem. Vai ser uma bagunça, vai ser uma baderna, não vai para frente. Porque aplicar só a livre escolha num ambiente que é todo rígido, tem carteira e que não tem material, e que a professora não fez treinamento de professor, é assim, é muito difícil. Então, eu acredito que para algumas mudanças e para algumas pessoas e algumas instituições, essa mudança ela vai ser bem gradual, bem aos Uhum. assim, uma geração aqui, a outra geração está melhor, e daí tem um treinamento de professor melhor, as pessoas já estão sabendo mais. A minha mãe dentro de casa fazia assim, então isso já me ajuda a pensar de uma maneira diferente. Porque, que nem a Silvana está falando, é uma quebra de paradigma, assim, muito grande, muito distante. Então, só o tempo, o esforço, a disciplina, eu acho que o mais importante que é a gente acreditar nessa mudança. Porque para a gente ter o resultado das coisas que ela fala nos livros dela, a gente tem que aplicar da maneira que ela aplicou. E aplicar da maneira que ela aplicou, muitas vezes, daquilo que a gente sabe, ou na instituição que a gente está, no material que a gente tem, no orçamento que a gente tem para comprar ou não comprar material, é bem difícil. E assim, ó, Felipe, eu aqui na minha cidade, eu moro em Chapecó, né, oeste de Santa Catarina. O meu filho, há 26 anos, né, ele está com 30 hoje, ele tinha uma escola que se dizia montessoriana, né?
Mas hoje, claro, hoje eu entendo que não tinha nada. Claro, elas faziam algumas práticas, mas que não tinha nada de Montessori. Mas percebo assim, ó, que é processo e a gente se angustia. Quando você começa a estudar e você não consegue visualizar a sala de aula, é muito difícil, sabe? A gente, enquanto professor, né? Eu tive a oportunidade de visitar o Girassol, que é aqui perto de Chapecó, em Joaçaba, que eles têm a prática Montessori. Então, você começa a fazer, vê que é possível, começa a ver quais são os teus acertos na tua prática, quais são os teus erros, porque para mim ficou mais fácil, sabe? Para mim, assim, você visualizar como é que é o trabalho, porque a gente, eu tenho 58 anos, então, se tu veio de uma escola tradicional, é o pior ainda, né? Então, é difícil para a gente ler. Eu não conseguia, sabe? Quando eu estudava, quanto mais eu estudava, eu me questionava, mas será que dá certo? Será que é possível? Será que não é? Sabe? Porque eu vim da educação especial também, que já é um pouco diferente, a gente sai um pouco da caixa do tradicional, né? E Montessori, ela começou, né, a prática dela neste ambiente mais de educação especial e viu que é possível. Eu também acreditava muito no potencial dos alunos com deficiência mental. Então, quer dizer, é uma prática e é um processo lento e gradativo, mas é possível. Eu É, acredito que é possível. até esse capítulo próximo, 22, prêmios e castigos, isso é uma coisa que está tão visceral na nossa sociedade, na nossa maneira de lidar com as crianças, na nossa maneira de lidar com mesmo os adultos, que é difícil enxergar tudo que envolve prêmio e castigo. E no método Montessori, a gente tira prêmio e castigo. Eu lembro assim, antes de eu conhecer Montessori, já tinha desistido de torcer para time de futebol. Não sei se eu já falei aqui, talvez alguns fiquem decepcionados. Eu parei de assistir a Olimpíada. Olimpíada basicamente é prêmio e castigo. Todo lugar, Uhum. prêmio tem um castigo. Quem não ganhou Sim. prêmio foi castigado. Então, prêmio e castigo sempre andam juntos. Porque se você faz uma maratona e todo mundo ganha medalha de ouro, né? Daí você não tem um premiado, porque você não tem uma vantagem para aquele que correu mais, que parou mais. E a pessoa normalmente que, né, não consegue ganhar, não se classificou, não foi nem para a Olimpíada, porque você está recebendo o seu castigo, né? Nas empresas também, a gente lida muito com o prêmio e castigo, na sociedade. A escola tradicional, eu lembro, era horrível, né? Eu não sei se faz ainda isso. Uhum. Não. Mas tinha a lista dos melhores alunos. Eu estava na lista lá. Eu estava na lista. Mas era uma coisa assim tão. Ó, esses são os. Quantos alunos tinha? Era 30? Acho que tinha 100 alunos. Eram três salas, uns 90 alunos tinha. Então, dos 90 alunos, estão aqui os seis melhores. E ficava uma lista no corredor. Para que vai mostrar os melhores? É só para o outro pedir cola, né? Era isso que acontecia. Vou pedir cola pro Felipe, porque, né, ele tá lá, sei lá, em outro lugar ali. Então, é um prêmio. Eu falei assim, esses fizeram bem. Os outros precisam melhorar. Os outros não são bons o suficiente. Então, a própria nota, né? Você dá nota azul para quem vai bem, nota vermelha. E aí, quando a gente recebia um vermelho, quando a gente via um vermelho, já vinha aquela emoção, assim, vermelho, sacola. Né? Então, é o castigo. E tem, mesmo na nossa educação dentro de casa, tem muitos castigos. Né? Em Montessori, quando eu vi que Montessori não tinha prêmio e castigo, nossa, essa pedagogia aqui que eu vou estudar, é isso que eu vou conhecer mais. E daí aqui ela relata, né, algumas coisinhas, alguns fatos pequenos, mas que trouxeram essa reflexão. Mas prêmio e castigo, será que vai ajudar no desenvolvimento infantil? E se eu não tenho prêmio e castigo, qual que é o método que eu uso ou qual é a linha que eu sigo para que essa criança se desenvolva? Isso é tão difícil às vezes a gente pensar. A gente está tão imbuído nesse prêmio e castigo e a gente não consegue nem saber qual que é a outra maneira. Eu tenho um curso que eu fiz, eu não lembro qual,
da fantasia ou dos limites. E daí eu pergunto pro povo, eu falo assim, mas qual que é o contrário de prêmio e castigo? E a gente nem sabe. É tão forte isso na nossa sociedade que a gente não sabe nem qual é o contrário. O que está oposto a prêmio e castigo? E aqui ela relata, né? Então a criança ganhava a medalha. Então aqui, isso só, ela só conseguiu observar, isso é importante a gente, né, até dizer de novo, e no livro anterior que a gente estudou, ela fala. Isso só foi possível observar, pois já era um ambiente que permitia à criança expressar sua real natureza. Porque muitas vezes a gente não vai observar isso num ambiente tradicional escolar. No ambiente tradicional escolar, na hora que a criança recebe prêmio, ela vai ficar feliz lá momentaneamente. E na hora que aplicar um castigo, momentaneamente a criança vai querer melhorar. Então, isso aqui só é possível porque já é um ambiente diferente. A real natureza da criança, ela só pode ser observada quando ela está num ambiente que dê suporte para isso. Então, se a gente pensar um animal, né, que eu falei da lagarta, se a gente pega a lagarta, põe aqui no meu escritório, põe aqui no meu teclado, a gente não vai ver essa lagarta fazer seu casulo e virar borboleta, porque aqui não tem nem folha. Então, eu não vou poder observar a natureza da lagarta num ambiente que para ela não satisfaz as suas necessidades de desenvolvimento. É a mesma coisa para a criança. Então, essa criança que está lá numa educação tradicional, numa escola tradicional, tudo tradicional, o adulto com a postura tradicional, a gente não vai ver esses atos. A gente vê isso, a criança que pegou a sua medalha, prêmio, falou, "Ah, isso aqui está me incomodando, eu não quero, só para você", e deu para a criança que estava castigo. A gente não vai ver isso. Ou se for ver, é numa frequência bem menor que num ambiente preparado. E é fantástico, assim, você entrar num ambiente onde não tem, né, prêmio, castigo. E o que eu posso dizer, assim, é, eu como pai, é muito difícil a gente extirpar da nossa mente, dos nossos hábitos, o prêmio e castigo. É bem difícil, né? Assim, eu tá falando de coisas difíceis. Eu acho que de tudo que eu vi no mundo Montessori, para mim, isso é o mais difícil. Mais difícil. Eu acho que é o mais, para mim, pelo menos, é o mais difícil. Porque tem coisas que a gente faz que é tão natural pra gente, mas é prêmio e castigo. Esse capítulo é bem curtinho, é só uma página. Quem quer comentar? A gente vai pro 23, hein? 10 minutinhos. Alguém quer começar a comentar o capítulo 23? Ou eu vou começar a comentar, tô falando bastante. Uma das coisas que a gente ouve muito das pessoas que vêm da Montessori, né? Vêm da um ambiente preparado, com a escola Montessori, elas falam muito do silêncio. Falam assim, mas Felipe, aqui é silencioso, as crianças estão silenciosas. Então a criança que está se desenvolvendo bem, ela tem esse controle do seu barulho. Isso é bem característico. E sempre já que eu não frequento um ambiente escolar tradicional, né? Mas o que eu tenho de memória, o nosso ambiente tradicional, ele é bem caótico e bem barulhento. Tanto que, assim, nunca fiquei rouco trabalhando com Montessori. E nunca vou ficar. Porque eu não preciso gritar, eu grito, eu não grito. E normalmente, no ambiente tradicional, a voz da professora, da professora, é algo que é bem judiado. Porque vai no grito, vai falando. E daí você tem que falar mais alto que a turma inteira, e fala mais alto que quem está gritando. Né? Uma das queixas muito grandes dos professores é essa, né? De recuperar a voz, de cuidar da voz. Mas no ambiente Montessori, a gente fala baixo. Uhum. Quem quer comentar sobre o 23, o silêncio? Eu penso, né, Felipe, que é mais você desconstruir uma prática e construir uma nova. Eu vejo, porque assim, nós aqui é uma região mais de italiano, então o povo já fala mais alto, né? Por natureza e com as mãos. Então, tem duas coisas. E a gente, enquanto professor, também vai fazendo essa relação, né? De que
O aluno, como ele não tem nada atrativo numa educação mais tradicional, ele vai conversar com o colega, e aí você vai ter que ir aumentando o teu tom de voz, e quando vê, tu tá gritando mesmo, né? Já no método Montessori, o próprio aluno já vai trabalhando de uma forma mais calma e falando mais baixo, porque o próprio professor vai falando mais baixo. Então, realmente, a prática é outra, né, de sala de aula. Só que aí a gente volta assim, um professor é assim, o outro, quando vê que as crianças não começam a se agitar, já começa a gritar. E aí as crianças não, eu vejo, né? Eu estou falando assim da minha escola, da minha prática, tá? Que não é um ambiente preparado, a gente ainda não tem adultos preparados como devem ser, mas é um pouco assim, a gente está num processo de construção, né? Do método Montessori. Então, o que que eu vejo? Uma professora, tu orienta, ela até consegue se manter, a outra já faz a gritaria mesmo, né? Então, o silêncio, eu vejo que se a criança ela está envolvida naquilo que ela está fazendo e ela tem o ambiente preparado, ela vai fazer o seu trabalho de uma forma tranquila, e a gente não precisa, tu vai orientar, tu vai observar, mas não há a necessidade do falar alto, né? Sim. Assim, eu sou homem, né? Tenho uma voz mais grave, mais grossa. Se eu falo alto, o meu alto é bem alto. Mas a maior parte das crianças não conhece a minha voz alta. E, né, às vezes, numa brincadeira, ou no exercício, ou quando estou contando alguma história, e daí eu falo mais alto, elas arregalam o olho. Porque basicamente, eu cochicho, né? Para mim, chega a ser um cochicho. Quando... Imagina, né? Tem 30 crianças trabalhando. Uma tá ali, a outra tá ali. E é um ambiente que tem um movimento, né? Se cada um não cuida do seu barulho, do seu ruído, da sua voz, vira uma feira. E quando eu converso com elas, e quando a Manuela também conversa com elas, a gente fala bem baixo. E naturalmente elas começam a falar baixo. Faz parte, né, da normalização, esse cuidado com o silêncio. Tem uma atividade que a gente faz aqui, que elas começaram a fazer espontaneamente. Então a gente senta em círculo, faz uma rodinha, e pode ser 3 crianças, ou pode ter 10, 15 crianças. Aí a gente pega o sino, e eu pego o sino, daí sem tocar, eu passo para a mão de quem está do lado, né, a pessoa que está do lado, né, que está do lado, ela pega o sino, daí ela vai e passa para outra criança. E daí o sino dá uma volta inteira, né, todo mundo vai passando o sino, e às vezes a gente consegue dar a volta inteira sem o sino tocado. E nesse exercício, né, a gente está coordenando o nosso movimento para que o sino toque e tal. Eu fiz uma, duas, não sei quantas vezes eu fiz com ela. E esse exercício elas gostaram. E às vezes elas sentam lá sozinhas, né? Você vê uma convidando o outro. Vamos fazer não sei como que eles chamam, a brincadeira do sino. E daí teve vezes que tentaram, eu não lembro quantos tinham, umas 7, 8 crianças. E elas passando o sino, e daí quando o sino tocava, elas pode tocar. Daí passava. Então tem exercícios, né, que nem a Maria Montessori contou aqui. Ela levou um bebê, e daí ela conversou com as crianças, mostrando, né, chamando a atenção o silêncio do bebê, e as crianças queriam, né, imitar esse bebê. Muitos desses exercícios é para a criança tomar consciência, né, dos seus movimentos, do barulho. E as crianças adoram esses exercícios, né, de silêncio. Esse também, às vezes eu faço, né, as crianças estão lá na sala, eu me afasto, daí eu vou chamando uma por uma bem baixinho. Eu falo baixinho, dá para ouvir. Eles não conseguem ver minha boca, porque eu tô fora da sala, né? E daí eles ficam. Eles vão, tal. Então, tem vários exercícios que a gente consegue fazer também para a criança começar a perceber, né, o silêncio. Então, e é claro, quando a criança começa desde pequenininha, né, 2, 3 anos, já nesse ambiente, nesses exercícios, ela vai criando uma autopercepção muito maior.
E isso é interessante também. Tem uma criança que está falando alto. Ó, a minha filha não falava alto, mas ela tem um sobrinho meu gritando, falando alto. Eu falo para ele, fulano, para de gritar. Se eu falo gritando, não funciona tão bem. Agora, se eu chego até ele, perto dele, e daí eu falo, você quer falar mais baixo? Na hora, a criança, ela começa a te imitar. Na hora. Então, você falar baixo, você já está induzindo a criança a falar baixo. Então, eu e a Manuela, né, somos dois adultos, a gente fala baixo com as crianças. A maior parte das crianças, a gente nunca falou, fale baixo, você está atrapalhando o colega. A maior parte das crianças, elas simplesmente já falam mais, controlando o tom das suas vozes. Muito bem, 9h56. Alguém quer comentar? Tem mais algum comentário? Ou falar alguma coisinha? Nessa parte final, ele fala do doce, eu acho que realmente são umas crianças bem normalizadas. E pra criança negar os doces aqui, que ele coloca, que ela coloca aqui no final desse capítulo, que as crianças guardavam os doces, que ela Sim, coloca. sim, que as crianças, elas falam, né, ela fez a lição do silêncio, uma das possíveis lições do silêncio, deu o doce, e a criança pegou o doce e falou assim, não me atrapalha, eu estou em silêncio agora, por que você está me dando o doce? E algumas delas guardaram os doces. E aí, essa demonstração que a Maria Montessori relata em vários livros, né, dessa atividade superior. Então, a criança, ela, o ser humano, tem estudos hoje psicológicos que apontam que você trabalhar com recompensa e castigo, você diminui a criatividade, diminui o engajamento, você diminui o voluntariado, você diminui várias características que são importantes num, num projeto. Eu até posso passar, tem eu vou mandar lá no grupo, tem é uma palestra do TED Talk que fala sobre criatividade e sobre recompensa e castigo, do Daniel Pink. Ele tem um livro que é muito bom. E é o tipo da palestra que fala assim: a Maria já sabia disso. Tanto sabia que ela fez o método Montessori. Eu vou mandar para vocês. E fala também como recompensa e castigo é prejudicial do adulto. Eu vou mandar. Bem, então desejo a vocês uma boa noite, uma boa semana. E daí para o próximo encontro, eu não lembro quais são os capítulos que estão lá, mas a gente vai ter a dignidade e não sei se a disciplina está junto. Fácil de provavelmente tá. Tá bom? Parar aqui a gravação.